Em Provérbios 14, versículo 1, nos diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Fortes, porém frágeis, humildes e virtuosas, soberbas e fracassadas, belas e virtuosas, esforçadas e delicadas. As mulheres na Bíblia, embora complexa, nos ensinam de forma simples, bons e maus exemplos. A Bíblia não aprova todos os comportamentos dos personagens que descreve, mas certamente podemos aprender com todos os exemplos, tirando boas lições das personagens femininas, tanto das qualidades quanto dos erros. Oração e entrega a Deus. Ana, atribulada por sua situação de ser estéril, derramou seu coração diante de Deus em oração e clamor. Ana nos ensina a buscar aquele que pode solucionar os nossos problemas. A oração continua sendo o melhor meio de nos achegarmos a Deus, com confiança por intermédio de Jesus. Entregue a Ele a sua vida e seus problemas. Confie no Senhor, mesmo que as aflições e a hostilidade do mundo lhe façam sofrer. Jejum e intercessão. Esther deu outro exemplo importante de contrição, como intercessora pelo seu povo judeu perante o rei Assuero. Mas antes disso, ela buscou e humilhou-se com jejum diante de Deus, o Rei dos Reis, a fim de abençoá-la na sua causa. Esther mostrou que vale a pena pagar o preço pela vida, salvação e livramento do nosso povo. Ore, jejue e interceda por sua família, amigos, vizinhos. Busque a Deus pela transformação da sociedade e para a salvação de todos aqueles que estão à sua volta. Conselho e sabedoria. Abigail demonstrou ser uma mulher bastante sábia e pacificadora. No episódio entre Davi e Nabal, ela intercedeu pelo marido bruto, que agiu mal contra Davi e seus servos. Além de assumir a culpa pela atitude reprovável do marido, Abigail evitou que Davi fizesse vingança pelas próprias mãos, poupando a vida do marido e eminentemente o ataque à sua própria família. Peça sabedoria a Deus para conseguir analisar as situações e não agir precipitadamente. Agir por impulso só gera consequências ruins. Seja sábia e dê bons exemplos. Toda a sua família e aqueles que estão à sua volta serão beneficiados se você agir conforme o conselho de Deus. Jovem agraciada por ser mãe do Messias. Maria era uma jovem temente ao Senhor, que o obedeceu apesar de poder sofrer duras consequências. Desposada, mas ainda não casada, Maria aceitou o maravilhoso desafio de ser mãe, ainda virgem, do Cristo prometido. Isso mostrou sua profunda fé e amor a Deus. Ela creu aceitando o cumprimento da vontade de Deus e teve a graça de cuidar e carregar no colo o Salvador do mundo. A jovem Maria dá-nos um bom exemplo de fé, renúncia e amor a Deus. Ninguém, nem mesmo nós próprios, somos mais importantes que o Senhor Jesus Cristo. Por isso, todos nós temos razões para dedicar nossa vida inteiramente a Cristo. Outra lição importante diz a respeito à maternidade. Apesar de ser um desafio novo e maravilhoso para todas as mulheres, Deus dá força, graça e sabedoria para exercê-lo. Confie, obedeça e receba a ajuda de Deus. Hospedando profetas. Sunamita era uma mulher de Sunem, que tinha um coração hospitaleiro e empenhou-se em servir aquele que servia ao Senhor. Ela insistiu com o profeta Eliseu para que ele comesse em sua casa. E a partir daí, sempre que este passava pela região, era recebido por uma refeição e para um breve repouso entre suas viagens. Ter bondade para com os pobres. A mulher virtuosa de Provérbios 31 cuidava dos necessitados e ajudava os pobres. Ela trabalha com coragem e vigor para assim ter recursos e poder ajudar aqueles que precisam. Recepção destacada. Pecadora que lavou os pés de Cristo. Certa vez, Jesus estava na casa de Simão, um fariseu que o convidou para jantar. Mas o anfitrião falhou gravemente, não prestando as honras dedicadas a um hóspede comum, quanto mais a um convidado mais digno de honra, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ao contrário do líder religioso, a mulher reconhecida da sua condição, lavou com lágrimas, beijou e ungiu os pés de Jesus, contribuindo para o bem-estar de Cristo.
as mulheres que serviam a Jesus. Um grupo de mulheres discípulas de Jesus não o deixaram no seu momento mais difícil. Enquanto Jesus estava na cruz, muitos discípulos se dispersaram, mas aquelas mulheres não o abandonaram, permaneceram ao seu lado, expressando amor, observando-o no seu momento de dor. Apenas estando presente ali, provavelmente trouxeram algum conforto ao Redentor. Eva deu ouvidos à serpente e não ao Senhor. A mulher, como também o homem, foram criados de um modo especial. Ambos foram moldados pela mão de Deus, feitos conforme a sua semelhança, e receberam o fôlego de vida do Criador. A mulher, ainda com maior refinamento, foi feita da obra-prima de Deus. Foi criada a partir da costela de Adão, para ser a sua auxiliadora e estarem em concordância um com o outro. Contudo, ao dar ouvidos ao inimigo, a mulher foi enganada pela sua própria cobiça. Eva, muito curiosa, teve interesse de experimentar o belo fruto proibido e obter mais conhecimento, contrariando a palavra de Deus. O que você deseja nem sempre é o melhor. Com a história de Eva, aprendemos que fomos criados de um modo especial para um propósito precioso estabelecido por Deus. Mas se desprezarmos o seu amor, não dando ouvido à sua palavra, perdemos a plenitude da vida que Ele preparou para nós. Não troque a graça pela curiosidade egoísta, desejando ser independente de Deus, com o coração e a atenção longe de Deus. Ló e a sua família escolheram as campinas de Jordão quando se separaram do tio Abraão. Só não sabiam que viveriam no meio de um povo totalmente transgressor, libertino e afastado de Deus. Sodoma e Gomorra, essas cidades seriam destruídas por causa da sua extrema maldade e corrupção. Ló, a esposa e as filhas foram avisadas para que saíssem rapidamente dali, pois o Senhor faria chover fogo e enxofre, castigando aquele povo. A esposa de Ló, infelizmente, não obedeceu o que ouviu. Olhou para trás com pesar ou talvez com saudade do que deixou e morreu ali, transformando-se numa estátua de sal. O que aprendemos com a esposa de Ló é que prosperamos na vida se ouvimos e obedecemos a Deus. Tudo que deixamos para trás por amor de Deus torna-se muito pequeno e insignificante diante do que Ele tem à nossa frente. Ouvir e obedecer à palavra de Deus é fundamental para vivermos plenamente, conforme a sua vontade. A nossa vida e família experimentarão as consequências da nossa decisão de obedecer ou não ao Senhor. Sara deu seu marido a outra mulher por não saber esperar. Deus havia prometido que Abraão seria pai de nações, e Sara sabia dessa promessa. Todavia, com o passar do tempo, ela não via a possibilidade de ser mãe com uma idade tão avançada. Sara entregou seu próprio marido para ter um filho com a sua serva Agar. A matriarca pensou que o problema estava com ela. Então precipitou-se e agiu sem consultar a Deus. Apesar de confiar na promessa, Sara pensou que podia dar uma ajudinha para Deus. Mas esta não era a maneira que o Senhor queria agir. Ele provou que para ele nada é impossível. Com seu poder, Deus curou a esterilidade de Sara, dando-lhe um filho ao casal, já idoso. Confiar na palavra de Deus pode parecer loucura, quando tudo parece dizer ao contrário. Mas o exemplo de Sara mostra-nos que vale a pena crer no Senhor acima de todas as circunstâncias. Ele é o Senhor soberano sobre tudo e tem todo o poder. Consulte a Deus, conheça a sua palavra e permaneça firme. A mulher de Jó falou como uma doida. A conhecida história de Jó fala-nos da sua paciência e fidelidade com Deus em meio a grande sofrimento e perda. Mas o que sabemos sobre sua mulher? A Bíblia diz pouco, mas dá um triste detalhe de como ela reagiu à dor que o casal enfrentava. Em vez de corajar em ajudar o marido no momento difícil, ela disse algo que pode representar muito do seu caráter. Apesar de tudo, ela não revelou a mesma atitude de fé e humildade do marido. Não orou com ele e por ele, nem bendisse ao Senhor, nem buscou a sua ajuda. Culpar a Deus pelas circunstâncias ruins foi a escolha infeliz daquela mulher. O sofrimento não deve ser aval para amaldiçoar, praguejar ou estar indignada contra Deus. Em meio à crise, dor e perdas, entregue a Deus sacrifícios de louvor e não de murmuração.
O Senhor traz consolo e refrigério nos tempos difíceis.